O cara, quando ele nasceu lá no ano 1, que ele estava assim olhando, faltava só algumas horas para ele ser preso e algumas horas morrer, ele disse assim, uma frase muito interessante, que eu acho que muito a ver com Saturno. Era o início de um ciclo de Saturno de 252 anos. Estava na diagonal. E ele estava dizendo assim: ai de ti, filhos de Israel, porque os filhos vão pagar pelo pecado dos pais. Eu tenho alguma coisa a ver com o pecado do meu pai e da minha mãe? E se tratando da carne, eu tenho. Quem é a maior prova científica disso? A doença genética. Quando você carrega uma doença genética, você está pagando um pecado de quem? Do seu pai e da sua mãe. Depende de onde ela venha. Né? E a medicina te condena, ó, tem jeito. Teu pai, tua mãe, é assim, acabou. Né? Ele, lá na cruz, 33 anos depois, conversando lá com o pai dele, vendo aquela confusão, o povo jogando pedra, terra, botando vinagre na boca dele, ainda judiando do cara, o cara ferrado, e o cara lá, o povo ruim, ainda judiando dele, ele ainda olha para as pessoas e ele diz assim: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava chamando o povo todo de ignorante, de burro. Não, ele estava se referindo a quem? Ao corpo, à genética. Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Porque aquilo era um movimento o quê? Puramente ancestral. Totalmente ancestral. Totalmente ancestral. Bom, voltando ao assunto, eu vou voltar aqui, só para lembrar a vocês da roda. A roda, esta é a roda da vida. Essa é a roda que vai dizendo assim, ó, esse ano é Saturno, o ano que vem é Júpiter, o outro ano que vem é Marte, é o Sol, é a roda que nos gira, que gira o coletivo, em eventos coletivos. Tá? Essa roda, ela representa tudo que vai rolar lá fora. Tudo. E essas coisas é que nos impulsionam. Quando a sociedade, ela diz a gente assim, ó, eu te desafio a isso, aí todo mundo corre atrás daquilo. Coletivamente, todo mundo está sofrendo. Ó, quem é que hoje não está sofrendo com essa crise? Todos nós estamos passando por perrengues devido a uma crise, o quê? Coletiva. Todo mundo está passando por isso. Então, qual é o nosso desafio? Vencer a crise. Contornar ela. Não é? Dar um jeito na vida, dar um jeito. Para ver se a gente, pelo menos, consegue se livrar ou consegue amainar, aplainar esse trator que vem passando na vida da gente. Esses percalços, não é? Então, esta roda tem uma relação muito grande com todos os desafios que a vida faz a gente. Todos. E esta roda, ela tem uma relação direta com quem? O que é que aqui, olha, garantidamente, o que é que nós temos exatamente iguais? Em todas as coisas na vida, a gente tem coisas parecidas. Eu tenho um carro parecido com o seu, eu tenho uma vida parecida com a sua, eu vejo o mundo parecido como a forma que você vê. Mas o que é que a gente tem igual? Exatamente igual. O corpo. Todos aqui são feitos de genes. Iguais, espermatozoide e óvulo. Foi do mesmo jeito. Fábricas diferentes, mas a essência é a mesma. E este compromisso com a evolução está escrito aonde? Na nossa carne. E aí o que é que vocês acham que agora vai rolar neste ciclo, não somente de 36, mas de 252 anos, que ele volta a nos cobrar esta responsabilidade
corpórea, dizendo o quê? Olha, o DNA de 252 anos em 252 anos, eu vou ter que dar uma parada nele para ver o quê? Avaliar o que foi feito nesses últimos 250 anos para melhorar. Essa é a responsabilidade de Saturno. A nossa o que é? Toda vez que eu encarno, qual é a minha responsabilidade? Melhorar o meu pai e minha mãe. E Saturno? Ele está encarnando agora. Qual é a responsabilidade dele? Melhorar o DNA. Então ele vai dar uma atenção especial aos nossos ancestrais. E como é que ele dá essa atenção? Ele vai desligar essa roda. E a gente vai entrar numa diagonal entre o Sol e ele. Durante todo o ano, a roda vai estar desligada. É só o ano que vem que a roda vai voltar a funcionar. No momento que isto acontece, a partir de 2018, a roda volta, Júpiter, Marte, a vida começa a voltar à sua normalidade. Mas e 2017? O que vai rolar? Quando você disser assim, olha, eu quero fazer um projeto novo. Aí, nossa, o seu DNA se mexe, não é para fazer muita química, para que você possa realizar o seu sonho. Aí o DNA está desligado. Aí qualquer coisa que você projete para que a matéria faça, o DNA está apenas com suas funções vitais, para que ninguém morra coletivamente. Então, vai haver o quê? O ano que vem? Vai haver um desligamento dos nossos ancestrais, como acontece de 252 em 252 anos. Saturno, ele vai concentrar a sua energia no peito e vai integrar a parte superior, que é onde ele rege, o signo de Capricórnio, com a parte inferior, que é Câncer, o signo da família. Vejam que ele é uma cruz, o símbolo dele é uma cruz e uma lua. Aquilo ali nunca foi uma foice. O que ele tem no rabo dele é uma lua. Ele representa o quê? Ele representa o crucificado. Dentro de onde? Dentro da matriz feminina. Ele vai desligar esse comando. Por quê? Porque os nossos ancestrais, por um ano, eles vão perder o poder sobre você. Vocês adoraram, não foi? Isso só acontece de 252 em 252 anos. Então, quando você diz assim, eu vou, aí se tiver aquele pai lá, banana, dizendo que você não vai, você vai. Aí se você disser, vou fazer isso, aí se chegar um pai e a mãe dizendo assim, você não nasceu para isso, meu filho. Aí você não serve para isso, aí isso não tem nada a ver com você. E um monte de parente atrás apoiando, isso não vai ter interferência nenhuma na sua vida. Porque você não vai conseguir ouvir este eco no seu DNA. O grande problema hoje, de dentro de casa, quando os nossos pais, eles não nos encorajam, é esse o grande problema. Quando eles não nos encorajam, o que é que acontece? Eles conseguem bloquear uma série de químicas que nascem aonde? Na célula máter, que foi ele que nos deu. Então tem que ficar lá, relutando. Por quê? Porque o cara disse não, mas eu estou dizendo sim. E aí muitas pessoas, não é uma, nem duas, nem três, elas vão se frustrar. Por quê? Porque elas vão aceitar um comando ancestral. E aí a gente vê hoje que a maioria de nós somos o quê? Alquimistas, atendemos. E nós vemos o quê dentro do nosso consultório? Uma massa, uma onda gigante de pessoas que carregam a maior doença que uma pessoa pode carregar nela. Ela é frustrada. Ela não conseguiu fazer aquilo que ela queria. Ela não conseguiu realizar seu sonho. Muitas vezes ela culpa um monte de coisa, culpa o sistema, ela culpa tudo lá fora. Mas mal sabe ela que, ai de ti, filhos de Israel, porque vocês vão pagar o pecado do vosso pai e da vossa mãe. Ai de ti. Ai de ti.
Está dando para entender? Saturno, ele vai vir com muita força. E o que é que ele vai fazer? Ele vai bloquear essa informação de espermatozoide e óvulo por 12 meses. E aí ele vai facilitar o quê? Ele não é a entrada do espírito. Não é o espírito, entra nele para ser formatado. Então o que é que ele vai fazer? Os seus campos eletromagnéticos regentes do ano, abrindo o ciclo de 36 e abrindo de 252 anos, que só por um ano ele reformata o DNA, para que as próximas gerações, no nível coletivo, possam vir diferentes, muito diferentes, com uma carga espiritual muito mais evoluída. Por quê? Porque a matéria não vai atrapalhar tanto quanto nos atrapalhou na nossa geração. Essas crianças que vão nascer agora, se vocês acham que essas crianças que nascem, os nossos filhos, os nossos netos, são muito diferentes da nossa geração, vocês não têm noção das crianças que vão nascer em 2017. Então essa coisa de criança cristal, criança índigo, isso tudo vem agora, nenhuma veio ainda. Veio só projetinho, um índigozinho desbotado, parecido, mas não as verdadeiras, porque as verdadeiras só nascem de 252 em 252 anos. É só quando elas se manifestam, e inclusive só podem se manifestar sob essa égide de Saturno no ciclo dele. Porque elas não conseguiriam nascer, passar pelo planeta com tanta interferência de pai e mãe, de DNA, esse peso atômico é gigante na vida da gente. Então é aí que ele vai se expandir, a partir do nosso centro, e vai expandir os nossos braços, o nosso peito, não como um crucificado, mas como um liberto. 252 anos a gente fica crucificado nessa situação, ó. Ares, espermatozoide, Marte, o macho, no banheiro dos homens, está lá Marte. Não é? E na mão esquerda, Vênus, no banheiro feminino. Está lá, ó, escrito Vênus, aí todo mundo sabe que é o banheiro feminino. Nós estamos crucificados assim, ó. E lá nos pés de Saturno, a Lua, dizendo o quê? Fomos crucificados na matéria, na matriz feminina, dentro de uma coisa chamada mãe. E este ano, essa situação muda. Porque como nós não vamos ter tanta influência desta marca do espermatozoide do pai, desta marca do óvulo da mãe, é mais fácil soltar a mão. Como a gente não tem a influência de estar preso à lua de Saturno nos seus pés, a gente vai poder caminhar com as nossas próprias pernas. Então, ó, a palavra-chave do ano de 2017 é libertação. Esta é a palavra-chave. E dentro desta palavra, libertação, carrega-se a outra palavra-chave, ação. Então, por favor, não deem trela nem importância aparente. Aproveite e se livre de todas as mazelas que envolvem parente. Porque esta é a grande oportunidade. Ó, vocês vão ver, se algum de vós aqui tem qualquer experiência que diz assim, ai, como aquele parente me faz mal, ai, eu não consigo ir na casa deles, ai, quando eles chegam na minha casa eu passo mal. Vocês vão ver que isso vai sumir. O cara pode chegar, pode passar na sua frente, pode ir até para a churrascada com ele, que você não vai sentir nada. Vocês vão ver isso na realidade, isso é fato, isso acontece mesmo. Vocês vão ver como experiência, eu não estou induzindo, nem hipnotizando em massa, não. Vocês vão ver isso na prática. Agora, ó, esse mês eu passei por uma grande experiência assim, que eu nem sabia. Eu voltei lá da minha família, lindo, maravilhoso, dizendo, gente, como eu mudei. E depois, quando eu fui lá, ó, recebi a informação satúrnica, eu disse, gente, eu não mudei. É o cara que está me ajudando. Porque foi incrível a minha experiência familiar há 20 dias atrás. Incrível, incrível.
Muito diferente. Muito. Impressionantemente diferente. Essa vocês vão passar. Então, desligando, aproveitem um ano de 2017, porque realmente ele vai fechar um ciclo para abrir outro numa matéria muito melhor. Né? Onde vai corresponder melhor a quem? Aos nossos desígnios, ao nosso sonho. Quando eu digo eu quero fazer isso, eu vou lá e faço. Sem ter parente enchendo o saco. Sabe? Ou sem ter parente dizendo, isso não vai dar certo. Siga meu conselho. Eu sou mais velho que você. Tudo bem? E aí está, o ano novo astrológico, o mapa. Vejam que existe uma concentração de energia muito grande aqui na casa 12 e na casa 1. Onde tudo começa e onde tudo termina. O nosso planeta regente, ele vai estar aqui, na casa 9, na casa dos ideais. E adivinha com quem ele está em conjunção? Com a Lua. A Lua está em conjunção com ele. Então nós vamos dar, durante todo o ano, pelo menos, levar nossa mãe a Santos, na praia. Pega lá a tua mãe e você diz, olha, um conselho para 2017, um bom conselho. Como existe essa conjunção com a Lua e a roda da fortuna na mesma casa, você diz, mãe, vamos dar um passeio. Cata ela, vai ali no Guarujá, tá ótimo. Saturno vai amar. Se você fizer isso, levar a sua mãe em qualquer canto, a roda da fortuna que está dentro dessa casa, inclusive no signo de Capricórnio, vai ativar para você uma boa sorte. Quem sabe ela não se redime e deixa a herança para você. Em vez de deixar tudo para o irmão safado, que é o que ela mais ama. Que é o que ela mais ama. Que é o que ela mais adora. E aí ela morre, fica tudo com ele e você fica sem nada. Agora é a hora de rever isso. É a grande oportunidade que a gente tem. Sabe? Então isso é vocês viram que a concentração de planeta, que o Sol está na casa 12, Vênus na casa 12, o Quirón na casa 12, Mercúrio na casa 12, Urano está na casa 1, mas todos esses planetas juntos estão em conjunção. É exatamente daí que Saturno vai tirar energia, da casa 12. Por quê? Porque no DNA a energia vai ser reduzida em até 70%. E aí ele tem que tirar da casa 12, que é onde o nosso espírito mora. E a força agora é espiritual durante todo o ano, 70 e na carne 30. Isso não quer dizer que você não se realize em 100. Isso você vai ter a grande oportunidade de aprender a lidar melhor com o tempo. Porque imagina eu vou fazer uma coisa aqui. Pronto, pensei, fiz sinapse. Aí as sinapses, o que é que elas vão fazer? Elas vão estimular o meu corpo caloso, a base do meu cérebro. Aí elas vão dizer à hipófise e ao hipotálamo, cara, faz química aí, do que o cara está pensando. Aí a hipófise e o hipotálamo fazem uma química, uma mistura química, que está escrito o quê? Eu vou pegar o vaso de flor. Está escrito isso no meu pensamento. A hipófise e o hipotálamo fez a química. Na hora, no cérebro, essa química vai ser imediatamente distribuída direto no sangue. E aí, quando essa química é distribuída, quando vibrou no corpo caloso, você tem ali o sistema límbico, que avisa ao corpo inteiro que você vai fazer alguma coisa. Então, as nossas células abrem os receptores para comer aquela química. Aquela química, só aminoácidos combinados entram na célula. Vão procurar quem? DNA. Vão procurar quem? Pai e mãe. Aí ele se agarra no pai, aí ele se agarra na mãe. E tudo aquilo que tiver a ver com essa ação de pegar o vaso, ele vai construir aqui. Baseado em quem? Nos meus ancestrais. Aí na hora que essa química, ela copia trechos do DNA, voltam à circulação. E quando voltam, vão me estimulando o tempo inteiro para que eu, pegue o vaso, mude ele de posição e diga, nossa,
A minha ação foi legal. Vejam como demora. Isso leva muito tempo. Algumas pessoas ficam uma vida inteira para levar um vaso desse. Umas pessoas são tão apressadas que quebra 10 antes de colocar um lá. E tem gente que nem pega no vaso e morre frustrado porque não conseguiu trazer esse vaso até aqui. Onde nasceu essa semente que desestrutura a nossa ação? No DNA. Não foi na ideia. Não foi no sonho. O nosso sonho é perfeito. As nossas ideias são lindas. Mas não necessariamente o corpo me traga realização. O que vai acontecer agora? Essa mecânica, ela vai ser alterada. Por quê? Porque eu não vou ter tanta participação desta química no DNA. Então, o que é que eu tenho que ganhar? Tempo e espaço. Olha o tempo mudando aí. Hoje você sai para fazer... Antes, há 3 anos atrás, você saía para fazer 10 coisas, você resolvia 20. Ainda chegava em casa cedo para ficar com teus filhos. Ainda tinha happy hour. Hoje, happy hour não dura nem meia hora, porque sai todo mundo dizendo, não posso agora, já é tarde, eu tenho que trabalhar amanhã. Happy hour, ó, faliu já, fechou. Não vê, você não vê mais happy hour. Pode ver, pode prestar atenção. Há 3 anos atrás, todos os bares tinham o tal do happy hour. Hoje não, hoje é uma minoria que faz. Porque dá prejuízo. Aquele horário aberto, pondo o povo para fazer happy hour. Porque não dá tempo, todo mundo que senta já quer levantar. O que é que vai ocorrer hoje? Vai ocorrer hoje assim, ó. O cara vem, tem a ideia. Quando ele tem a ideia, aquela ideia vai, 30% dela estimular a química, 30% dela vai estimular a química, vai fazer a química, essa química vai para a célula. Alguma coisa vai, funções vitais vão ser ativadas. Mas toda a potencialidade desta ideia vai para o espírito. Vai lá para o espírito. Aí, olha quem está em conjunção. O sol, para deixar claro o que você quer fazer. O sol, para iluminar e dar segurança à casa 12, que geralmente é a casa mais insegura do mapa. Porque é a casa muito mercurial, muito aguada. Então ele escolheu exatamente pôr o sol lá. Quem está em conjunção? Vênus, que é o que Vênus? A forma, a regente do touro. É ela, Vênus. A capacidade que a gente tem de se integrar, de conversar, de se entender. Vai melhorar muito as relações. E vai melhorar muito a forma como você faz as coisas. Quando você vai fazer um vaso, todas as pessoas vão achar lindo. E você vai fazer aquilo com tua personalidade, com tua cara, porque o sol está em conjunção com ela. Aí você vê Mercúrio. Mercúrio é a comunicação, está em conjunção com a forma, com a beleza. Em conjunção com o sol. Com o Quíron, que é um curador, que é um alquimista. Mercúrio também é o dinheiro. Na era de Gêmeos, que inventou a roda, que inventou a moeda de troca. Foi ali que se criou o comércio, o primeiro comércio, os primeiros bancos, inclusive inventados pelos caldeus. Não foram os judeus que inventaram os bancos, por favor. Judeu inventou juro e correção monetária para ele. Os judeus não inventaram bancos. Os bancos foram inventados pelos caldeus, pelos babilônicos. E aqui você tem essa performance, né, de forma e grana, e dinheiro, e valores. E depois embaixo, dentro de outra casa, mas em conjunção com os planetas que estão na casa 12, amarrando essa costura entre o começo e o fim, entre o alfa e o ômega, você tem Urano. Quem é Urano? Ele não está no teu DNA. Urano está onde? Urano está na possibilidade, na era de Aquário, na modernidade, no diferente, não na mesmice ancestral. Urano é que vai trazer o impulso, a novidade, a coisa nova.
Você pode ter certeza que esse guerreiro aqui, ó, esse cara vai virar um Joãozinho 30 na Marquês de Sapucaí. Que ele vai ousar, ele vai se colorir, ele vai trazer alegria para esse guerreiro. Porque a gente está cansado já de 252 anos, ficar arrastando a ancestralidade, dizendo e tentando provar a ancestralidade, que a gente é melhor do que ela, mas ela não acredita nisso. Os nossos pais acham que eles nasceram com a missão de ensinar tudo a gente. Eles nasceram com a missão de nos proteger, de nos dar guarida, carinho e amor, mas não ensinar. Eu já nasci sabendo. Ele vai conduzir o meu conhecimento, mas ele não tem nada a ver com o meu conhecimento. Os nossos filhos, eles é que são os nossos mestres. E a gente carrega o quê? Este peso dessa ancestralidade que faz a gente acreditar numa coisa completamente diferente. Então, quando os nossos filhos nascem, a gente fica o tempo inteiro cobrindo esses caras, protegendo esses caras, achando que eles têm que aprender com a gente. Nós temos obrigação de protegê-los, de dar amor, carinho e proteção, mas não de fazer escolhas por eles, que é o que os ancestrais fazem o tempo inteiro na vida da gente. Isso vai acabar, pelo menos 70% dessa força, por 12 meses. Aqui, ó, dentro dessa casa, está Marte, que é o dono dessa casa. Ele é o regente dessa casa. Então, você vê que tem muita força na casa 1 e 12. É na casa 12 que o espírito vem embalado. Por isso que ela é a casa do espírito. E é na casa 1 que o espírito vira um carneiro, de dar coice chifrada. É aí que ele adquire a matéria, a materialidade. Então vejam que tudo é perfeito no ano novo astrológico. Vejam que o mapa está totalmente encaixado. O ascendente é Áries, a casa 7 em Libra, a casa 4 em Câncer, a casa 10 em Capricórnio. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Tudo. Na casa 2, que Vênus vai estar lá em conjunção e é a regente do Sol, vai iluminar melhor as nossas tensões materiais. Então vocês vão ver que a gente vai poder vislumbrar em túneis separados, ou no mesmo túnel que hoje a gente vê crise, tirar essa visão. A crise é uma ilusão. É que o dinheiro está na mão de outro. Aí você tem que aprender a ir lá e tirar o dinheiro dele. Ele tem que dividir com você aquilo. E como é que você faz? Você vai ficar no seu canto lá reclamando? Sem criar nenhuma estratégia para isso? Então, esta casa em touro e touro, com a regente Vênus em conjunção com o Sol, vai deixar mais claro essa estratégia. Em conjunção com Mercúrio, vai ficar mais inteligente essa estratégia. O Sol vai clarear essa estratégia. Na casa 3 está Gêmeos mesmo, na casa 3. Mercúrio está lá, em conjunção com Vênus e com Urano. Né? Ousando o quê? A comunicação. Você vai ficar muito mais ousado na maneira como você se comunica. Você vai ficar mais corajoso, não vai gaguejar. Quem aqui nunca falou em público, tem medo, pode se preparar. Aproveita 2017, porque você vai chegar com 200 pessoas assim na sua frente, você desenrola numa boa. Porque não tem um DNA lá te enchendo o saco. Sabe? Porque a minha mãe era muito tímida, porque meu pai nunca falou em público, aí só por isso você não vai falar. A sua obrigação é mudar isso. E você não vai mudar, você vai ter uma oportunidade de desligamento da informação em 70%. E eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas essa oportunidade só acontece de 252 em 252 anos. Casa 4, da família. Aí a lua está lá, ó, com ele. Olha que maravilha. Olha que maravilha. A lua, a dona de casa, está lá com ele, ó. Está vendo? Está lá em conjunção com ele. Na casa dos ideais, em Sagitário. Então vai criar muito essa noção de uma família mais idealista, sabe? De uma família que está junta, não para um atrapalhar o outro. Ah, meu filho, você vai morar em São Paulo, você está ferrado, você está fodido. São Paulo é uma terra de cão, você vai deixar essa Paraíba maravilhosa, o seu empreguinho aqui no metrô, que você ganha
14 mil reais. Está lá, ó. Todos continuam funcionários públicos. O salário que era 14, hoje é 1.700. E eu estou aqui lindo e loiro. Por quê? Porque não conseguiram bloquear. Mas sofri, mas venci. E eu estava esperando 2017 chegar para me livrar do resto. 5, olha, 5, vai acontecer uma coisa linda na casa 5. Linda. Porque na casa 5, você tem uma peça-chave na astrologia. Uma peça-chave, chama-se a cabeça do dragão. É uma peça-chave. A cabeça do dragão, ela dá um indicativo, vai dar um indicativo, ela sempre dá um indicativo, que ali existe uma força espiritual que te protege. Então, muitas vezes na vida, você conhece pessoas, ou pode ser até a própria pessoa do qual eu estou falando agora, que diz assim, puta merda, ó, faltou dinheiro esse mês, mas você sabe que eu recebi uma conta? Nossa, eu sempre tenho para sobreviver. Você tinha que ter mais, claro, mas eu sempre tenho. A minha sobrevivência é garantida. Nossa, impressionante, não tenho dinheiro para fazer isso, aí de última hora o dinheiro chega. Alguém vem assim, ó, do nada e me dá. Isto é a cabeça do dragão. E ela vai estar na casa 5, na casa da personalidade. Ela vai estar aqui, ó, transitando entre o signo de Leão e Virgem. Ela vai estar ali, ó, trafegando, né, quase na cúspide aqui, ó, mas na casa 5, no signo de Virgem. Então, este é o grande momento, o grande, de você se impor mais, inclusive, no seu trabalho. E acreditar, ó, que teu santo te protege lá. Este é o nosso santo. Este é o nosso guia. O cabeça de dragão é ele que nos leva, muitas vezes nos protege, muitas vezes nos tira de situações que tem a ver com tudo. Desde situações financeiras até situações de perigo. Ah, meu santo, ah, meu anjo da guarda, é ele, é ele. É esse cara que você geralmente escolhe um nome para dar a ele. É essa força espiritual. Então, usem bastante da capacidade que a gente tem, muitas vezes, de se impor. Porque casa 5 é o quê? Eu sou isso e acabou. Você vai fazer isso com mais franqueza. Você vai fazer isso com mais verdade, com mais tranquilidade, sem aquele peso químico que muitas vezes influencia a você dizer assim, eu sou como meu pai. Eu sou parecido mamãe. Ai, que horror. Eu não quero ser parecido nem com meu pai. São pessoas lindas. Eu amei profundamente meu pai e minha mãe. Mas assim, ó, eu não quero nem ser parecido com eles. Nem parecido eu quero ser. Ó, o cara que me inspira, estava lá, bebendo ungindo 12 apóstolos, lavando o pé dos caras, se preparando, que ele ia morrer no outro dia. E aí bateram na porta. Estava se esperando a polícia. Um dos caras lá, desesperado, Senhor, Senhor, a polícia. Ele falou, você já viu quem é? Você já foi lá ver se é a polícia? Aí o cara chamava de Pedro, eu acho, Pedro foi lá. Ai, não é a polícia, graças a Deus, é seu pai, sua mãe e seus irmãos. Sabe o que ele falou? Esse cara falou, está escrito isso, é documentado. Ele falou assim, ó, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho irmãos. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, são vocês que agora aqui habitam comigo. Fecha a janelinha. Na cruz lá, ó, conversando com o pai dele, últimas horas, e a mulher lá no pé dele, chorando. Chorava, soluçava tanto que chamou a atenção dele no meio daquela barulheira, hein? Por que choras, mulher? Choro pelo meu bem amado filho. Ela estava acompanhada de Tiago e Maria Madalena. E aí ele olhou para ela, dá licença aí um minutinho, que eu vou bater um papo aqui com esta criatura. Com a mão assim, né? Ele estava fazendo assim, estava com a mão presa.
eu não sou teu filho. Mulher, teus filhos são esses que agora te amparam. E quem é que estava regendo de 1 a 36? Era Saturno. O cara que faz o quê? Desliga os ancestrais. É por isso que Cristo agia daquela maneira, muitas vezes mal interpretado, porque muita gente diz, como é que ele fez isso com a mãe? E esse cara dizer que é filho de Deus? É porque ele sabia, ele entendia esse espírito satúrnico. E você vê que ele não precisou nem de espermatozoide para nascer. Casa do trabalho, regido por Mercúrio, em conjunção com Vênus, é uma grande oportunidade de quem não está trabalhando arrumar um trabalho. Confia, acredita nisso. Sabe, ficar dizendo, está difícil, é a crise, agora não tem, mercado de trabalho, sabe, e está numa zona de conforto, saia dessa zona de conforto. Saia, se recuse a ficar nela, porque vai ter muito trabalho, muito. Olha, eu vou dizer uma coisa a você, eu estava falando hoje com a Jaque tão cansada, chegou, entrou lá no quarto, dormimos até agora, desmaiamos num colchão daqueles de acampamento, eu e ela, entre uma mesa e uma parede. Não sei como é que eu me encaixei lá, acho que eu até devo ter emagrecido um pouco. E ficamos assim, os dois de lado, assim, maior ronco, ela roncava no meu pé do vidro, depois eu me vingava dela, que eu dizia, se vira para a parede. Aí era a minha vez de ficar roncando no pé dela. Dormimos 3 horas, profundamente. E a frase que eu pronunciei, quando eu abri o olho assim, e vi que já era 7:50, a hora de dar a palestra, eu disse a ela assim, ela olhou para mim, eu disse para ela, a gente nunca trabalhou tanto na vida. Tanto. Nunca trabalhei tanto. Nunca produzi tanto na vida. Alguma coisa estranha está acontecendo. Nunca dormi tão pouco na vida. A casa dos relacionamentos, uma boa oportunidade, Júpiter está aí. Ele está aí, Júpiter. Ele é o maior planeta do sistema solar. Então ele está dizendo a mim assim, você vai ganhar com parceria. Aprendam a fazer parceria. Aprendam. Mas Júpiter é um cara inteligente. Ele é inteligente. Inteligente. E ele está fazendo várias oposições ali, a Urano, a Mercúrio, a Vênus. Aí você pode ver um monte de coisa ruim aí. Um monte de coisa ruim. Mas aí eu vou resumir essa coisa ruim. Eu vou resumir. Ele está se opondo à linha do ascendente, a Mercúrio, a Vênus e a Urano. Eu vou resumir essa coisa ruim. Você pode fazer parceria com quem você quiser. Agora, faça um documento. Mas nós somos amigos. Aí é que eu quero mesmo um documento. Nós somos parentes, nós vamos no cartório registrar esse documento. Pronto. É só esse o trabalho que você vai ter. Faça parcerias. Mas assim, tudo escrito. Você vai fazer o quê? Eu vou trabalhar só de 8 a meio-dia. E você? De meio-dia às 4. Escrito. Isso escrito. Tudo escrito. Se você fizer isso aí, você pode ter certeza que Júpiter vai expandir a sua casa como você nunca viu na sua existência. Por quê? Porque 70% dessa força não vem do DNA. Sabe quem é Júpiter? Ele é a maior cordinha espiral de DNA que a gente carrega. Não são 23 pares? Ele é o número 23. Ele é o cara. Ele é o maior. Ele tem bilhões e bilhões e bilhões de genes ali amarrado nele. Então ele é uma força corpórea. Agora você imagina, se ele é assim no corpo, imagina ele na sua essência. Ele é de fogo, numa casa de ar. Numa casa de parceria. Olha, casa 8 de Escorpião.
nós temos ali uma foice. Essa é uma foice mesmo. Que eles chamam a Lilith, a lua negra. Essa foicezinha aqui, ó, isso aí é o pecado da sua vida passada. Então, assim, ó, isso só acontece de 252 em 252 anos. Sabe o que é que vai acontecer aí? A frase do cara. Quando ele diz assim, ó, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Pronto, é isso que significa essa Lilith na casa 8. Muitas coisas que nós, muitos erros, situações, que a nossa ignorância não nos permitiu ver de outra forma, a não ser pela visão da própria ignorância, vai ser apagado, vai ser tirado. Isso vai ser um alívio para a humanidade. Porque, ao mesmo tempo que Saturno diz, eu tenho que melhorar o DNA, parando a roda, eu também tenho que melhorar essa roda aí. Então, se essa roda tem um entrave, esse é um dos entraves, porque são as lembranças, as cicatrizes que a gente traz da vida passada. A gente já pagou esse pecado, vamos combinar. Mas a gente tem uma cicatriz. Essa cicatriz vai ficar lembrando. E por ela lembrar o nosso passado, muitas vezes a gente diz assim, eu não vou, porque fica com medo de cometer o mesmo erro. Então ele vai tirar essa sensação da insegurança deste pecado anterior. Você viu que falou nele, ela começou a surtar isso aí. Tudo bem? Aqui na casa 9, é um ano de viagens, bastante viagem. Pessoal, os astrólogos modernos dizem, Saturno na casa 9, conjunção com a mãe, vai atrapalhar, viagem. Ele vai fazer exatamente o contrário. Ele vai despertar em você uma necessidade, um conjunto de sensações para que você amplie o universo da sua consciência em outras paragens. Sabe o que é que está escrito aí? Vou resumir numa frase. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Então, já que não dá para sair de nave, vamos sair de Lufthansa, de Ibéria, de KLM, de Air France. Não é? E vamos viajar. Faça prestação. Faça como minha amiga ali, a mulher que mais deve a CVC Turismo aqui na sala. Mas super feliz, de bem com a vida. E quanto mais bota o dinheiro lá, mais ela ganha. E um dia desse não tinha dinheiro, ganhou na loteria. Joel, eu preciso de dinheiro, Joel. Pelo amor de Deus, me dê um floral. No outro dia chegou, ganhei na loteria. Nem tomou o floral. Isso é verdade, viu? Por quê? Porque investe nessa abertura de horizonte, invistam nisso. Isso é importantíssimo esse ano. E olha quem está lá, a roda da fortuna. Todos os lugares que você for, que são diferentes das paisagens que você carrega dentro de você, lá vai ter uma boa sorte. Você vai trazer de lá uma boa sorte. Agora, aqui em cima, você vê na casa 10, em Capricórnio, o mapa está todo encaixado, Plutão, que é um daqueles caras que não está no corpo, mas ele faz muita coisa no corpo e faz o corpo se lembrar de coisas que estão ocultas, que a gente não sabe. É ele que faz ele que tem essa capacidade. Só que ele está na casa do cara, ele está na casa de Saturno. Então, ele vai exigir da gente, como Saturno tem uma relação grande com o corpo, mas ele desligou a roda, um aperfeiçoamento no DNA, nos ancestrais. Então, talvez uma grande massa da população possa começar a sentir sintomas que se relacionam com os seus antepassados. Porque Plutão vai buscar isso. Isso tem relação com o quê? Com doença genética. Mas não é doença genética. Isso aí possivelmente vai estar no espaço aberto do DNA, que corresponde a 92% a 98% dele. Então, vocês não precisam se preocupar. Então, se algum médico der um diagnóstico a você esse ano, você está lá com a vista turva, o cara vai lá, diz a pressão do olho está alta, tem glaucoma na família. Não tem. Você está com glaucoma. Não acredite nele. Não acredite.
Pode usar o colíriozinho para baixar a pressão do olho? Pode, mas isso vai passar. Pode acreditar que isso vai passar. Porque Plutão ele vai buscar informação. E ele vai trazer informações que precisam ser o quê? Purificadas. Já que Saturno está fazendo a remodelação para que a próxima geração venha num DNA melhor, porque isso é obrigação dele em anos e anos e anos e anos, Plutão vai dar um pitaco. Plutão vai trazer uma força que diz o quê? Quando esse espírito passou aqui, que ele é o primeiro do planeta do sistema, quando o espírito entra no sistema, quem é a porta? É Plutão. Aí Plutão faz uma avaliação. Plutão é como duas grandes luas que giram em torno de um eixo. Ele gira assim, Plutão. São dois planetas. Plutão não é uma coisa só. Plutão tem uma lua gigante na frente dele que fica fazendo assim, com ele. E por que ele faz isso? Com essa lua gigante negra, escura. Porque ele vai avaliar a sua situação, porque você já está se contraindo em todos os DNAs que você já carregou durante vidas, vidas e vidas. Então, o que está oculto, ele te revela. Próximo, na casa 11, a casa de Aquário, né? A casa do maluco, beleza. Está isso, Netuno, que é aquele que fecha o trígono desses três planetas, Urano, Netuno e Plutão. Ele foi aquele que, depois que descobriram, associaram ele à casa 12, dizendo que ele era o regente daí. O regente daí não é ele, o regente daí é Júpiter. Mas botaram ele aí, não tinha onde enfiar. Se descobrirem outro agora, vão enfiar em outro canto também. Ele é a potencialidade espiritual que a gente carrega. Ele é a fé. Ele está na casa de Aquário, mas ele está no signo dele aqui, Ele está no signo de Peixes, na casa de Aquário. Então, isto está claro para mim, falando de modernidade espiritual. Modernidade espiritual é quando a palavra... Qual é a palavra para vocês que melhor descreve a espiritualidade? Uma palavra curtinha que só tem 2 letras. Fé. Não é isso? Todo mundo aqui tem fé? Nossa! Eu vou perguntar de novo. Todo mundo aqui tem fé? Sim! Então, você sabe o que significa Netuno, na casa 11, em Peixes, que é o signo dele, que é o signo da fé? Você sabe o que significa? Que fé já era. Porque ele está numa casa 11, uraniana, de modernidade. E é regida por quem é a casa 11 na astrologia antiga? Quem é o verdadeiro dono desta casa? É Saturno. Ele é o dono dessa casa. E ele está dizendo assim, essa fé de vocês não está com nada. Você viu que quando eu perguntei, foi 1, 2, 3, gato pingado fez sim. Essa fé de vocês não está com nada. Essa fé precisa ser aprimorada. Em 2017, transforme a sua fé em convicção. Deixe a fé de lado. Fé já era. O que nós precisamos ter agora não é mais fé, é convicção. Quando uma pessoa desafiar você em relação à fé, você vai dizer, não, eu sou um homem de fé. Não diga isso. Diga assim, eu sou um cara convicto. Eu tenho convicção que é uma coisa maior do que a fé. Enraize isso em você, para que quando o seu DNA voltar melhor, porque Saturno vai dar uma bela melhorada nele, você consiga enraizar nele todas as convicções que vão ser resumidas em 2017 na sua vida. Então, melhore o padrão da fé. Convicção é a palavra-chave que fecha o ano novo astrológico. A casa 12 não precisa falar, porque está todo mundo aí. O sol está nessa casa, iluminando o nosso espírito. E uma coisa interessante, porque ele está na última casa do zodíaco, mas ele está no signo dele. Ele está entrando no primeiro grau de Áries. Ele está na última casa, no signo dele. Então aí, nesse instante, o sol é o alfa e o ômega. É o começo e o fim. Então ele aí representa bem esse ciclo
de 1 ano de Saturno, de 36 anos de Saturno e de 252 anos de Saturno. Então vamos aproveitar que essa consciência reine corretamente na cabeça de todos e assim, ó, as picuinhas de família manda para aquele lugar. Tá? E se alguém reclamar, dizer assim, você está sendo grosso, estúpido, respeite sua mãe, seu pai, somos mais velhos que você, a gente sabe mais, você fica em silêncio. Não queira discussão com seus ancestrais. Falou a posição correta. Sentido, mão para trás, cabeça baixa. Deixa eu falar. Quando acabar de falar, aí relaxa. Porque agora você é Saturno. Você agora é Saturno. Aí você relaxa. Aí abre os braços. Porque são os anéis de Saturno. Aí você abre os braços para mostrar que você é livre. Que você é liberto. E você só fala uma palavra. Eu compreendo. E cai fora. Eu compreendo. Se a pessoa olhar para você e ela estiver num momento em que Saturno pouse na cabeça dela e labaredas de fogo se acendam, ela vai se humilhar aos seus pés. Ela vai se humilhar aos seus pés. E aí você vai lá, aproveitando que as mãos estão abertas, e dá um abraço satúrnico nela. Mais uma vez, no ouvidinho dela, você diz, eu compreendo. Pronto. Eu desejo a todos um ano novo maravilhoso. Vocês tenham aproveitado e tenham ficado atento a não a esse mapa em si, mas a essa informação maravilhosa que Saturno nos traz em 2017, que é nos ajudar a nos libertar de uma ancestralidade que muitas vezes, claro, a obrigação dela é nos ajudar, aprimorar, evoluir, é o que está escrito na célula. Mas assim, ó, acima disso, existe um espírito que anseia todos os dias por uma vida melhor. E levar esse exemplo para todos aqueles que nos seguem, todos aqueles que somos exemplos, todos aqueles que, assim, nos veem como árvores, onde eles podem descansar, onde eles podem estar ali comendo do fruto que a gente oferece. E esse fruto seja o nosso amor. Porque Saturno é puro amor. Ele é puro amor. Puro amor. Então eu espero que vocês tenham um 2017, o pessoal lá de cima, do 9º andar, lá também um 2017 maravilhoso. Né? Então, um feliz ano novo e espero que vocês aproveitem bem a energia e as bênçãos de Saturno para 2017. Ok? Obrigado. Obrigado. Calma. Calma que eu não vou me embora ainda. Olha, como um alquimista, vocês sabem que eu trabalho num laboratório. E eu procuro sempre associar, né, as experiências que eu tenho no meu dia a dia com as experiências que vêm chegando e se somando a isso. Então, essas últimas viagens que eu fiz para fora do Brasil, eu fiquei lá, de vez em quando vi uma pessoa e dizia assim, esse óleo aqui é um óleo que você não tem lá, é um óleo diferente, é o óleo que Maria Madalena passava no pé de Jesus. Falei, nossa, isso existe, existe. É uma tradição, isso existe, se faz muito pouco esse óleo, mas temos aqui. Esse óleo é um óleo de uma rosa, que eles não exportam esses óleos, esses óleos são óleos que ficam aqui, porque o mercado interno europeu já consome todo ele. E aí vocês têm um outro produto tão bom quanto, assim, mas não é melhor do que esse. Esse é melhor do que o outro. E aí a gente vai vendo e tendo essas experiências. E aí quando eu cheguei no Brasil,
quando comecei a fazer o contato para que o Jonatas, né, me inspirasse a eu dar essa palestra para vocês sabem que ele é o cara, né, e ele é que manda. E aí ele falou assim, olha, eu queria muito que você fizesse uma coisa. Como vai ter esse desligamento do sistema, esse ano de 2017, então vocês vão ter uma pressão muito grande do Espírito. O Espírito vai pressionar muito vocês. E para esse Espírito agilizar a informação corpórea, porque aí você vai ganhar a tua luta entre o tempo e o espaço, então é muito interessante você fazer um óleo, uma mistura de óleo. Olha, você já vê alguns até vieram à sua mão. E outros você vai lá e pesquisa como um alquimista que você é. Faz uma composição de óleos para você ungir a sua testa, o seu peito e em volta do seu umbigo. Todo dia você tem que fazer essa unção. Eu até me senti um pouco o Edir Macedo. Mas falei assim, vamos lá, vamos fazer. Qual é o propósito disso? Qual é o propósito? Aí ele nunca fala as coisas na hora, entendeu? Ele sempre fica criando aquele clima do livro, sabe? Quando eu estou escrevendo a história dele, que ele fica, semana que vem eu conto o resto. Então eu já fiquei assim, né? Mas eu fui lá no laboratório, fiz as misturas, experimentei, amei o óleo, eu amei, é um óleo puro. Eu amei passar aquilo no corpo e tive várias sensações, me arrepiei muito. E aí, em homenagem ao Jonatas, eu criei a saudação. Eu que criei a saudação, quer dizer, eu copiei dele, né? Porque o Jonatas, toda vez que ele vem ao nosso encontro, ele sempre saúda a gente com o coração, com as palavras e com a consciência. Ou então ele saúda com a consciência, com o seu amor e com as suas atitudes. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Porque ele mandou passar o óleo na testa, no peito e no umbigo. Então é essa saudação. A minha consciência, o meu coração e as minhas atitudes, eu coloco aos vossos pés. Que é sempre o que ele fala. Aí eu fiquei pensando assim, eu chegava no laboratório de manhã, e aí eu comecei a fazer assim, gente, eu já derrubei o laboratório e construí outro em um mês. Eu estou reformando tudo, remodelando tudo lá dentro. Vamos sair daqui em um mês também, vamos a uma casa aqui a 200 metros, e assim, é mudança radical que eu também estou amando. E eu tenho visto que eu tenho feito isso. Às vezes eu chego lá na casa que está uma zona, aquilo lá, mas eu coloco o óleo aqui, aí eu faço a minha consciência, o meu coração e as minhas atitudes. Eu coloco aos vossos pés. Coloco um pouco de óleo na mão, cheiro com o nariz, cheiro com a boca aberta e faço essa unção, pensando em Saturno, pensando em Jonatas e pensando no meu futuro em relação à alquimia. Eu faço isso também em casa, né? Porque aí eu penso nas minhas filhas, no meu lar, na minha esposa querida, nas minhas filhas, e faço essa unção com esses óleos. E é incrível, porque as pessoas que estão ao redor, elas sempre falam, nossa, que cheiro é esse, que cheiro é esse, que cheiro é esse. Então eu fiz essa fórmula. Agora, outra coisa que eu fiz também muito legal, que eu já estou experimentando antes do ano novo, é uma fórmula que eu chamei de Saturno. Então eu fiz dois vidros. Um vidro, eu peguei toda a experiência que eu tenho laboratorial, tudo que tem a ver com Saturno, os sons de Saturno, as cores de Saturno, as pedras de Saturno, tem bastante diamante e carbono na fórmula. Eu fiz uma mistura e eu chamei essa fórmula de libertação. E essa fórmula é para ser tomada à noite. Eu tenho tido experiências impressionantes com essa substância, com essa alquimia. Eu sempre tomo antes de deitar. Essa noite mesmo foi uma revolução. À noite na cama eu me acordei algumas vezes com sonhos muito fortes e eu fiquei bebendo. E eu fiquei tomando, enfiava na boca e dizia, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. São coisas muito fortes, são sonhos fortes, mas são sonhos libertadores. Que assim, depois que sonha, tem a sensação, deixa para lá. Porque aquilo não é para se apegar. Muito pelo contrário, é para se livrar daquela pendenga. E uma outra substância que eu fiz foi pegando todos esses planetas, na casa 12 e 1, eu misturei tudo isso. Eu misturei a coragem, a ousadia, a comunicação, a forma e o sol, para trazer tudo isso para a personalidade, e eu fiz uma fórmula chamada ação.
Então eu fiz duas fórmulas, uma concentrada em tudo aquilo que o laboratório alquímico, ele entende por Saturno, está dentro daquele vidro. E tudo aquilo que ele entende por uma concentração de energia, na hora que entrar o ano novo astrológico, na casa 12.1, do dia 20 de março, eu fiz um vidro pensando só nisso. Então, uma fórmula se chama libertação, a outra forma se chama ação. E vocês podem tomar isso algumas vezes por ano, uma vez só. Isso aí vocês é que dizem, porque agora vocês são os senhores do tempo. Ok? Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. E aí procurem depois os nossos florais no nossa escola de alquimia aqui na Vila Mariana ou com os terapeutas, ok?